Olá, meu nome é Camila e hoje eu queria conversar com você sobre se sentir exausto, com a cabeça parece que vai explodir. Você já se sentiu assim? Já se sentiu com tanta coisa rodando, tanta coisa para fazer, tanta informação, que parece que você paralisa e não consegue decidir o que fazer e não consegue pensar em nada, não consegue lembrar de tudo? Pois é, isso era muito comum comigo. Aliás, foi uma boa parte da vida, mas principalmente nos últimos anos, acontecia bastante. Hoje eu quero te contar como eu mudei isso, como eu mudei um pouco dessa sensação, como eu lido com isso hoje e o que eu aprendi que fez com que eu conseguisse gerenciar melhor essa quantidade de coisas para fazer essa quantidade de informação e principalmente não viver mais com essa sensação de que vou explodir de tanta coisa. Bom, primeiro eu queria contar uma história, começar contando uma história de um dia que eu esqueci uma coisa muito importante. Na verdade, eu nem esqueci, eu não tinha nem conseguido entender o que era para fazer. Tinha festa de fim de ano do meu filho mais novo e toda festa de fim de ano na escola dele tem uma dancinha e tal. E veio na agenda escrito que a gente tinha que providenciar uma fantasia. Tanto eu quanto meu companheiro lemos aquilo na agenda com 1 milhão de coisas na cabeça e a gente colocou na nossa cabeça que a escola ia fazer fantasia. A gente esqueceu completamente que eles iam entrar em contato com a costureira e que a gente só tinha que chegar na escola. Não estava escrito isso, a gente entendeu porque tanto eu quanto ele, lemos rápido, com milhares de coisas, enfim. E foi avisado com uma boa antecedência, mas a gente não está nem se preocupando com isso, não está nem pensando nisso. Chegou o dia da festa, de manhã, Antônio, meu filho mais novo, todo animado porque ia fazer a dancinha, todo animado porque ia ter a festa. Na hora que eu fui olhar para ver que roupa que tinha que ir, porque até aí eu já não estava lembrando nem mais de fantasia, de roupa, de qualquer coisa. Quando eu fui olhar a roupa que eu tinha que colocar ele, será que é uniforme, será que não é? Tava escrito lá que era uma blusa de paetê verde, e aí acho que short também, short era, enfim, de alguma outra cor lá, mas não era de paetê. E aí eu olhei e fiquei, meu Deus, aonde eu vou arrumar uma blusa de paetê verde para hoje à tarde do tamanho dessa criança? E assim, me deu um desespero, que eu falei, eu não tenho de onde que vai brotar essa camisa. E aí eu falei, né, com meu companheiro, meu Deus, você não viu isso? Ele, não vi, eu não entendi isso. Eu falei, eu também não. E aí me dando aquele desespero, eu falei, caramba, que situação horrível, assim, porque não tinha como... Não dava pra mandar ele no palco com uma blusa diferente, todas as crianças com paetê verde, que é uma coisa extremamente específica, e ele, sei lá, com uma blusa laranja. Não tinha como fazer isso. E também não tinha como a gente virar pra ele e falar, olha, você não vai porque a gente não prestou atenção no recado e você não tem a fantasia pra ir. Então, assim, não tinha como a gente fazer isso e também não tinha como a gente parir uma blusa de paetê verde. E aí eu botei na cabeça e falei, preciso dar um jeito nisso. Aí falei com o Raoni, ele tinha que trabalhar no dia, mas assim, conseguia ir correndo no trabalho, saiu do trabalho, falei com ele, vai catar um paetê verde em alguma loja, traz pra casa que eu vou tentar costurar. Só que eu não sei costurar assim roupa, né? Nunca costurei roupa. Aí eu sei o básico, sei lá, né? Emendar alguma coisa ali, tirar um furinho, mas não costurar uma blusa. Mas eu falei com ele, vai, eu dou meu jeito. Quando ele chegou com aquele pano de paetê, eu olhei para aquilo, falei, cara, se eu tiver uma semana para ficar costurando isso para transformar numa blusa, eu não vou conseguir. Eu não consigo fazer isso, não vou conseguir. Não tem tempo hábil. Nisso já devia ser quase meio-dia e o negócio era de tarde. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou costurar? E aí eu me dando aquele desespero, ao mesmo tempo que eu me senti extremamente culpada, pensando, caramba, que confusão a minha cabeça tá para eu perder uma coisa tão importante quanto essa, né? E para criar toda essa situação e esse estresse desnecessário. Então eu fui me sentindo, nossa, muito péssimo, porque não dá para ver essa imagem, não dá para ver nossa confusão. Enfim, a gente foi entrando em contato paralelamente, né, com professora, com mãe de amiguinho e tal, contando o que estava acontecendo. E a mãe de uma amiguinha do Antônio indicou uma costureira que parece que fazia super rápido e a gente ligou, ela estava disponível, a gente foi correndo, levou o pano lá, ela mediu o Antônio, fez durante a tarde, assim, mas fez um milagre. E ele foi com a blusinha de paetê verde,
O short, ele foi um pouco diferente do que era para ser, mas é isso aí, né? Já tava muito melhor do que antes. E ele conseguiu ir, assim. Então a gente pegou a roupa e foi direto pra escola. Foi, assim, uma coisa muito rápida. Chegamos em cima da hora, trocamos ele no caminho, uma correria. Chegamos, assim, esbaforido. No final da apresentação, eu chorei uma vida, porque deu aquele alívio, né? Ai, deu tudo certo. Conseguimos. Ele finalizou o ano, que não foi fácil. Conseguiu a dancinha dele, com a roupa dele, igual os amigos, assim, deu aquele... Chorei a beça e conseguimos, né, finalizar. Então, assim, no fim, deu tudo certo, conseguimos. Mas a que custo, né? Poderia não ter dado, a chance, na verdade, era muito maior de não ter dado. E foi um estresse enorme, assim, uma preocupação, uma dor de cabeça, uma culpa enorme. Aquele dia todo eu fiquei muito, muito tensa. O meu companheiro também muito tenso. E não é pra ser assim, né? Não precisa ser assim. Não deveria ser assim. E eu reconheço, eu tenho consciência que hoje nós temos que lidar, né, na sociedade que a gente vive atual, complexa, com muitas demandas mesmo. A gente tem muita coisa para lidar, tem muita informação o tempo todo. Então, eu não fico me culpando, assim, eu tento lidar com isso de forma a não me colocar como a única culpada. Eu reconheço que a gente está numa sociedade complexa que dificulta com que eu lide com as diversas demandas, porque de fato são muitas, muito mais do que os adultos, pais e mães tinham há 50 anos atrás, há 200 anos atrás. A gente tem muito mais coisa para pensar, muito mais coisa para lidar. Então, só que ter essa consciência não muda o fato de que a gente tem que lidar com umas coisas. E eu vou ter que lidar com umas coisas. Então, saber que não sou eu que sou incompetente, mas que o mundo tá mais difícil mesmo, não vai fazer com que o mundo fique exatamente mais fácil, né? Eu preciso continuar a descobrir formas de lidar. Então, eu, mais ou menos por essa época aí, eu já estudava sobre organização e já tinha testado alguns métodos e continuei testando algumas coisas. Então, eu testei a agenda comum, usei por vários anos, não funciona comigo. Tentei a agenda do Google isoladamente, também não funcionou comigo. Tentei bullet journal, também não funcionou totalmente, assim, muitas coisas serviram, mas totalmente não. Planner desses padronizados, né, que vem todo prontinho, padrão igual para todo mundo, também não funcionou. E eu acabei descobrindo que o que funcionou para mim, na verdade, foi mesclar muito dessas diversas técnicas, né? Então, eu fiz uma mesclagem de vários formatos de organização até chegar num que me atendia. Uma das coisas essenciais para mim, para conseguir me organizar, foi começar a me questionar o que era essencial. Então, o que para mim era essencial? Olhando para minha vida, para minha agenda, para as minhas coisas anotadas, eu percebi que eu tinha muitas frentes e muitas responsabilidades e que quando eu tentava abraçar todas elas, na verdade eu não conseguia fazer nenhuma. E que para eu conseguir fazer algumas coisas bem ou algumas coisas um pouco melhor, eu ia ter que decidir o que era essencial na minha vida naquele momento e me concentrar naquilo. Era uma coisa que eu não fazia. Então, quando eu tenho coisas demais para lidar, isso é bem comum, né, para todos nós, o que eu faço é olhar para aquelas coisas e pensar: o que é essencial de ser feito agora? O que eu preciso fazer agora que eu não posso deixar para depois? E o que eu vou deixar para depois, como eu vou fazer para não esquecer, né? Como eu vou me organizar? A primeira coisa foi escolher o que era essencial. A segunda foi baixar as expectativas. Não adianta eu me cobrar para fazer tudo, porque eu sou só um ser humano, eu não vou conseguir fazer tudo. Então, a questão de escolher o que é essencial é justamente escolher o que eu não quero fazer. Se eu tenho nitidez na minha cabeça do que eu não vou fazer, tá tudo bem. Isso aqui eu decidi não fazer, não vai ser feito, ou vai ser feito mais ou menos, e isso aqui eu decidi fazer bem. Então, por exemplo, na história da fantasia, né, da roupinha de paetê, se eu tivesse concentrada nas minhas diversas demandas e tivesse feito essa escolha, eu ia escolher: eu vou me organizar para o dia tal, isso aqui é essencial de fazer. Olhar a agenda e me organizar para esse dia. O que não é essencial de fazer? A comida tal, nessa noite aqui. Essa noite aqui a gente vai comer um congelado. Essa noite aqui a gente vai comer um sanduíche. Por quê? Porque eu quero me organizar
com com a festa, a fantasia, porque eu quero me organizar com a fantasia dele, porque eu quero me preparar para esse dia que é o último dia dele, que é importante. Então, definir o que é essencial naquele momento faz toda a diferença. E não esperar que vá sair tudo perfeito, que a gente vai conseguir fazer tudo. Justamente baixar essa expectativa para decidir o que a gente quer que saia bom e o que a gente acha que naquele momento não precisa estar na frente, né? E aí, estudando sobre o que é essencial, eu acabei esbarrando também numas questões desse excesso de informação que a gente tem, né? Porque para decidir o que é essencial, a gente não pode estar com a cabeça muito cheia. A gente precisa esvaziar aquilo que não precisa para poder olhar com carinho, né? E eu notei que uma das coisas que mais me incomodava e me cansava era o excesso de informação no celular. Então eu decidi, já tem bastante tempo isso, que eu ia mudar alguns hábitos em relação ao meu celular. Eu não ia deixar com que ele fosse mais uma fonte de sobrecarga para mim. Eu tenho que ser dona da minha vida, não o meu celular. Não é ele que vai editar a quantidade de informação que eu vou acessar ou a quantidade de coisa que eu vou fazer. Eu tenho que editar, né? O celular tá ali para me servir. Então, uma das coisas que eu fiz que me ajudou bastante é desligar as notificações do celular. Não existe absolutamente nenhum aplicativo, com exceção de ligação, né, que vai descer uma notificação para mim. Eu não tenho notificação em nenhuma hipótese. Porque a notificação, ela vai interromper o que eu tô fazendo. Sempre que ela chegar, ela vai interromper. Tem pesquisas que dizem que quando a gente é interrompido numa atividade, a gente demora 23 minutos, em média, para se concentrar novamente. Então, se eu tenho notificação de um aplicativo que seja, toda vez que descer ali, eu vou demorar 23 minutos para retomar o que eu estava fazendo. Não dá para viver assim. Simplesmente num dia a gente não consegue fazer nada se a gente for interrompido e demorar 23 minutos para se concentrar. Então, a primeira medida que eu tomei foi tirar as notificações do celular. Outra medida que eu tomei para que só ficasse o essencial, para que só ficasse o que faz sentido para mim, foi olhar para as minhas redes sociais, no caso, para que eu mais uso, que é o Instagram e o YouTube, e tirar todas as pessoas que eu seguia que não faziam mais sentido para mim. Porque a gente vai seguindo gente, e vai meio que entrando nessa inércia de receber conteúdo, e tem gente que a gente olha e já não faz mais sentido, que não tá fazendo bem pra gente. Então, quem que eu deixei, né? Quem que eu continuei a seguir? Quem me traz informação que eu acho realmente relevante nesse momento da minha vida, porque informação boa tem bastante gente que tem, só que às vezes não é relevante pra mim agora. Eu não preciso desse tipo de informação. Então, eu posso abrir mão disso. Quando eu quiser, eu volto lá no perfil da pessoa e sigo, não tem problema. Então, eu deixei de seguir as pessoas que não têm informação relevante para mim, deixei de seguir as pessoas que não me inspiram, que me trazem alguma sensação ruim, que me trazem culpa, que não estão me ajudando a viver melhor. Deixei só as pessoas que me inspiram ou que me ajudam a viver melhor de alguma forma. E aquelas pessoas que por algum motivo eu acho que não estão me ajudando, mas que eu também não quero tirar porque eu tenho uma relação, eu silenciei, então não recebo o tempo todo informação delas. Essa foi uma das medidas que me ajudou muito, porque das minhas redes sociais ficaram as pessoas que me trazem coisas boas, o que é essencial para mim. E a rede social deixou de ser uma coisa que fica o tempo todo jogando informação que às vezes me estressa, me cansa, me exaure. Porque não é para ser assim. Ela não pode me dominar, né? O celular não pode me dominar. Sou eu que sou dona desse objeto e que tenho como fazer esse filtro. Se a gente não tivesse como, mas a gente tem como fazer esse filtro. Então eu só deixei o que é essencial para mim. Outra coisa que eu passei a fazer no Instagram especificamente, eu passei a usar pastinhas para salvar. Então, por exemplo, tem um restaurante que eu comi lá em 1900 e bolinha, quero voltar um dia, mas não tem por que eu ficar seguindo a página do restaurante. Então eu vou lá e salvo numa pastinha restaurante. Tem um livro que eu quero comprar, mas não quero ficar seguindo o autor do livro, porque ele não tem um conteúdo que faz sentido para mim. Então eu vou lá e salvo na pastinha livros. Então eu criei pastas para salvar coisas que eu não quero perder para sempre, mas que eu não quero ficar recebendo conteúdo delas o tempo todo, porque por algum motivo aquilo não faz sentido para mim, não me faz bem, não me agrega. Então eu faço isso para controlar a quantidade de informação, mas também guardar o que eu acho que de alguma forma é importante. Lendo sobre saúde digital, eu percebi uma coisa que muitos livros falam,
que antigamente a gente tinha um tempo para ficar online. Então a gente chegava num determinado horário, né, que era o horário lá da conexão mais barata, e a gente entrava e ficava online. Beleza, era aquele momento do dia. Hoje em dia a gente não tem mais esse tempo. A gente fica online o tempo todo praticamente. Então é importante a gente definir um tempo hoje em dia para não ficar online. Porque se a gente não definir esse tempo, pra nós, tá? Não tô falando um tempo no trabalho, por exemplo, não. Tô falando um tempo pra gente se curtir, pra gente não ficar recebendo informação o tempo todo. Porque se a rede social a gente tá interagindo de alguma forma o tempo todo, você imagina se você estivesse numa sala com um monte de gente o dia todo. Falando assuntos aleatórios e falando com você e pedindo pra você responder aquilo. É isso que é uma rede social, né? É o tempo todo, é uma sala cheia de gente o tempo todo. Então, se você tá na sala da tua casa e tá cheio de gente o tempo todo, você fica cansado. Isso acontece com a gente. Só que como a gente já se habituou e como a rede social tem um pouco dessa coisa de viciar, a gente acaba não percebendo o quão cansado a gente fica. Então, outra medida foi decidir um tempo do meu dia em que eu ia fazer alguma coisa pra mim e não ia acessar os eletrônicos, não ia acessar nada. Então, pode ser ler, pode ser conversar com as crianças, pode ser jogar um jogo. Enfim, pode ser olhar para o céu estrelado, também tem qualquer coisa, tomar um banho com calma, sem música, sem nada, mas um tempo por dia que não vou acessar, não iria acessar. Decidi, né, fazer isso, me fez muito bem, porque é impressionante como até no banho, em qualquer outra atividade, a gente está sempre recebendo alguma informação, né? Então, quando você tira esse momento para não ficar recebendo coisas que você não pediu, parece que as coisas ficam mais limpas, parece que a sua mente ganha um tempo para pensar, que a gente já não tem mais esse tempo tão livre, né, para pensar. E outra coisa que eu fiz que também me ajudou bastante foi definir um tempo para rede social, mas não assim um tempo no dia. Então, se eu fiz um trabalho aqui que era um descanso, eu imagino que muitas pessoas vão se identificar com isso, então trabalhei um pouco aqui, agora eu quero relaxar aqui uns minutinhos e daqui a pouco eu volto a trabalhar. Aí você abre a rede social e se perde ali. E vai vindo uma coisa, outra coisa, outra coisa. Quando você vê, passou 40 minutos que você tá navegando em rede social. Você fala, meu Deus, perdi 40 minutos da minha vida. E não precisa ser assim. Então, o que eu estabeleci? Eu quero fazer um intervalo para descansar. E acho que agora eu quero lá na minha sala cheia de gente conversando para poder dar uma desanuviada, quero dar uma relaxada, quero ouvir outras pessoas, quero responder. Enfim, é meu momento de chegar na sala cheia agora. Esse momento eu defino no celular. Então eu vou ficar 5, 10 ou 15 minutos nessa sala. Eu coloco um cronômetro, abro a rede social e fico tranquila. A hora que o cronômetro trocou, fecho a rede social e volto para o meu trabalho. Dessa forma, eu não me perco, eu não vou sendo jogada de um lugar para o outro e fico ali para sempre. Eu controlo o tempo que eu estou dedicando. Eu até vou relaxar, mas eu controlo o tempo que aquilo ali vai ficar disponível para mim. E depois, quando eu volto tranquila, eu volto descansada, mas sem a sensação, sem a culpa, né? A sensação de que eu fiquei para sempre e me perdi naquilo ali. Outra coisa que eu aprendi é evitar de deixar o celular no mesmo cômodo que a gente está fazendo alguma atividade que precisa de concentração. Pesquisas mostram que você fica muito mais tentado a mexer no celular e mexe muito mais vezes quando ele está no mesmo cômodo. Então, quando eu tenho alguma coisa que eu preciso de muita concentração, eu pego meu celular e deixo no armário no outro quarto. Sei que nem todo mundo tem essa possibilidade, mas de qualquer forma a informação está aí. Para quem tiver essa possibilidade, quem quiser testar, faz muita diferença. Deixar no outro cômodo quando você precisa desse momento de foco. E aí, quando acaba esse momento de foco, você vai lá, mexe, bota o cronômetro e volta depois. Funciona muito bem para mim. Vamos recapitular do início do vídeo? Eu contei a história do dia que o meu filho quase foi para festa do final do ano sem a roupa, né, que deveria estar, que eu fiquei desesperada. E eu comecei a dar mais atenção para minha organização do que eu já estava dando. Testei diversos métodos e acabei misturando um pouco de cada um deles para poder estabelecer o meu próprio método. O que eu descobri que funciona muito é estabelecer o essencial. Então a gente vai olhar para as nossas demandas e vai falar, essas aqui eu não vou fazer e vou anotar em algum lugar para eu olhar depois, e essas aqui são essenciais hoje. Então estabelecer o que você vai fazer hoje, no que você vai focar hoje, o que é essencial para você.
E baixar bastante as expectativas, porque a gente não vai conseguir fazer tudo. Então, se a gente fica criando essa expectativa de que vai fazer tudo, vai se frustrar, com certeza, porque ninguém consegue resolver todas essas demandas que a gente tem. Então, escolhe as que você vai resolver e baixa essas expectativas, que entende que algumas coisas não vão ser feitas. A grande diferença é a gente escolher quais que não vão ser feitas. Então, esse poder está na nossa mão. A gente pode fazer essa escolha. Outra coisa que eu falei aqui no vídeo foi como a gente pode lidar melhor com as redes sociais que jogam informação pra gente o tempo todo. Como que a gente vai lidar com essa quantidade de informação? Tirar a notificação é uma das recomendações. Deixar de seguir quem não tá fazendo sentido pra gente. Abrir pastinhas pra salvar as coisas que não faz sentido a gente seguir, mas que a gente acha que em algum momento podem ser importantes pra gente. 4. Estabelecer um tempo para ficar offline. 5. Estabelecer um tempo para ficar online nas redes sociais. E 6. Tirar o telefone do mesmo cômodo que a gente está quando a gente precisa se concentrar. Bom, com todas essas recomendações, eu tenho certeza que você vai ter uma vida mais tranquila, que você vai conseguir se concentrar muito melhor no que é importante para você, porque vão chegar menos informações o tempo todo, que foi o que aconteceu comigo. Eu parei de acessar tanta informação o tempo todo e consigo pensar sobre o que é mais importante com mais facilidade. Hoje é muito mais difícil eu esquecer, assim, algum compromisso ou ficar enrolada ao ponto de não saber nem exatamente o que eu tinha que fazer para aquele compromisso. Hoje eu consigo decidir aquilo que é essencial e aquilo que eu quero focar. Hoje eu consigo decidir o que eu não vou fazer. E essa é uma decisão muito importante que a gente só tem noção quando a gente aplica na nossa vida. Essa decisão do que não fazer. Então eu não vou fazer isso. Isso mudou muito a minha vida. E se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo como você acha que ele pode te ajudar. Um beijo, até o próximo!